da missa de hoje. Nosso Senhor diz no Evangelho de hoje que o mundo, ele nos odeia. O mundo, ele fala, aliás, São João, ele usa várias vezes no seu Evangelho essa expressão mundo, ora no sentido positivo, ora no sentido negativo, como é no caso do Evangelho de hoje, não é? A palavra que o evangelista usa é cosmos em grego, não é? Cosmos tanto pode ser traduzido como mundo para o português, como pode ser traduzido também como universo, não é? Quando eu era estudante, a gente tinha uma matéria no curso chamada cosmologia, não é? Onde a gente estudava a origem do universo, não é? Porque a palavra cosmos significa também universo, significa também mundo. E no Evangelho de São João, o mundo tem um sentido positivo e negativo. O sentido negativo é que mundo é tudo aquilo que se opõe a nosso Senhor e se opõe a tudo aquilo que diz respeito a nosso Senhor. Podemos dizer, tudo que diz respeito à doutrina de nosso Senhor, à doutrina da igreja, não é? É mundo, não é? E mundo aqui, repito, no sentido de oposição. Podemos dizer assim, mundo aqui é o pecado, não é? Então, São João diz clarissimamente, não é? Que o mundo nos odeia. Não é? É belíssimo o texto, não é? O mundo, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Ele ainda diz mais, se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Vejam, repito, mundo aqui é tudo aquilo que se opõe a nosso Senhor e às coisas que dizem respeito a nosso Senhor, não é? Aliás, hoje existe de maneira assim muito acentuada um cristianismo mundano, pagão. Eu falava até um pouquinho disso ontem na homilia. Né? O que é o cristianismo mundano, Padre Sérgio, pagão? É um cristianismo que, contrário a Nosso Senhor, contrário à doutrina da igreja, é um cristianismo que estabelece uma relação simpática, uma relação, usar a palavra aqui mais técnica, né, mais rebuscada, uma relação palatável com o mundo. Ou seja, é um cristianismo que agrada o mundo. Mas lembre que São Tiago, na sua carta, ele adverte, capítulo 4, verso 4, São Tiago diz assim: não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Não é? Repito, quando eu falo mundo aqui, é tudo que se opõe a Deus. E o cristianismo, sob muitos aspectos, para ficar bem com o mundo, para agradar o mundo, acaba desagradando a quem? A Deus. Quantos de nós aqui, não é? Para não falar de outros, né? Mas quantos de nós aqui, não é? Estamos na igreja e vivemos as coisas da fé, e vivemos até com sinceridade, mas, por outro lado também, nós estamos imiscuídos aí, imiscuído com as coisas do mundo, com conversas mundanas, com conversas pagãs, com ideias mundanas, com ideias pagãs, com atitudes mundanas, com atitudes pagãs. Por quê? Porque, consciente ou inconscientemente, nós não queremos ficar mal com este mundo. Mas, ao longo da história, todas as vezes que o cristianismo quis fazer um pacto com o mundo, ele se tornou mundano, ele se tornou pagão,
ele se tornou frio, ele se tornou morno e, consequentemente, não foi mais fiel a Nosso Senhor. Porque, ao mesmo tempo que queria a fé, de maneira sincera, queria também os aplausos do mundo. Não é? É impressionante. Não vou citar nomes aqui porque vocês sabem. Mas, às vezes, esses padres que têm um alcance midiático, né, que não é o meu caso, e nem quero também, mas esses padres que têm um alcance midiático e que a gente gosta e que todo mundo gosta, por que normalmente nós gostamos deles? Porque a maioria da população vai atrás desse povo. Repare se falam a doutrina da igreja. Repare se falam de aborto, se falam de ideologia de gênero, se falam de comunismo. Repare, é tudo aquele discurso meloso, sentimental, que eu também poderia fazer aqui para vocês, mas eu estaria faltando com a verdade do Nosso Senhor, é a verdade da igreja. E aí aquele discurso meloso que muitas vezes é uma má psicologia disfarçada de evangelho. Mas aquilo ali, olha que coisa linda, olha eu me emocionei, olha eu chorei, mas aquilo não sustenta. Porque é o típico discurso para agradar. Para agradar. Vocês se recordam que Nosso Senhor, no capítulo 6 do Evangelho de São João, a gente leu todo o capítulo aqui, todo o capítulo 6, Nosso Senhor fazendo aquela pregação sobre o pão da vida, que é seu próprio corpo, não é o verdadeiro pão descido do céu, que é Ele mesmo. Vocês se recordam que aquela grande pregação começou com a multiplicação dos pães, 5.000 homens alimentados, começou com uma grande multidão indo ao encontro do Nosso Senhor, e Nosso Senhor pregando para eles. E quando Nosso Senhor começou clarissimamente a falar com eles que aquele pão era o corpo dele, que iria salvar o mundo, todos eles foram o quê? Embora. E Nosso Senhor ficou sozinho com quem? Com os 12. Todos os outros, a multidão inteira foi embora. Como quem diz assim, que escutamos em outro momento. Não queremos saber disso. E por quê? Porque aquilo que Nosso Senhor estava dizendo era uma ferida para eles. Feria eles. E se feria, pedia o que a eles? Conversão. E hoje nós não queremos ser feridos. É por isso que nós corremos daquilo que nos agrada. Por isso que nós corremos daquilo que nos agrada. Não é? As nossas pregações hoje parecem mais, repito, um mau discurso, um pobre discurso psicológico, não é? Um pobre discurso sociológico para agradar a todos, do que propriamente a pregação do Evangelho de Nosso Senhor e da doutrina da igreja. Nós temos que entender isso, não é? Não é que a gente vá brigar com isso ou com aquele, mas nós precisamos entender que isso pode acontecer e acontece no nosso interior, essa luta, não é? Acontece também fora de nós, pode acontecer dentro de casa, pode acontecer no ambiente de trabalho, pode acontecer aqui e acolá. Se eu quiser viver o Evangelho, se eu quiser viver a doutrina de Nosso Senhor, a doutrina da igreja, nos preparemos. Por quê, Padre Sérgio? Porque o mundo de pecado vai nos odiar. O mundo de pecado vai nos perseguir. O mundo de pecado vai fazer de tudo para nos tirar da vida e da doutrina de Nosso Senhor e da igreja. Por isso que São Tiago diz que a amizade com o mundo aqui, enquanto mundo que se opõe a Deus, e essa posição está dentro de nós, está fora de nós, não é? Então São João diz claramente que a amizade com esse mundo que se opõe a Deus é inimizade com Deus. Nosso Senhor diz assim: o mundo irá vos odiar. É claro, se vivermos, se pedirmos ao Senhor graças e graças para viver nele, para amá-lo de todo o coração, não é? Para viver da sua doutrina, do seu evangelho, do seu ensinamento, nos preparemos para as perseguições e peçamos também ao Senhor a graça de suportar com paciência as perseguições, não é? Então,
esse evangelho de hoje tem a ver com este livro que eu quero indicar para vocês. Este livro foi escrito por um santo da igreja chamado extraordinário, São Francisco de Sales. São Francisco de Sales, além de santo, ele também é doutor da igreja. Alguns santos, pelos seus ensinamentos, se tornaram doutores da igreja. Doutores por quê, Padre Sérgio? Porque eles deram à igreja, por inspiração do próprio Deus, do próprio nosso Senhor Jesus Cristo, do próprio Espírito Santo, eles deram à igreja um caminho espiritual. Eles deram à igreja, como São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Sena, que são doutores da igreja, Santo Afonso Maria de Ligório, né, são Santa Teresinha do Menino Jesus, são santos que deixaram obras que nos ensinam ainda mais no caminho espiritual. Não é que os outros nos deixaram. Vejam, todos os santos recebem igual veneração, todos os santos, todos, com exceção de Nossa Senhora e São José, mas todos os santos recebem igual veneração, não é? Porém, alguns santos deixaram escritos, por isso são chamados, alguns deles, pela ciência deles, a ciência espiritual, são chamados doutores da igreja. E São Francisco de Sales é um doutor da igreja, não é? Ele foi um santo que viveu no século XVI, e 16, 17, não é? Nasceu ali depois do meado do século XVI, e viveu no século XVII. Ele era frade capuchinho, era frade da ordem dos frades menores capuchinhos, e depois se tornou bispo de Genebra, que existe até hoje lá na Suíça, não é? Aquela cidade da Suíça, na Genebra, não é? Então, um homem extraordinário, São Francisco de Sales, extraordinário. E ele escreveu um clássico da literatura espiritual católica, que tem esse título, Filoteia. Filoteia. A palavra filoteia é a junção de duas palavras gregas. Philos é amigo, em grego, amigo, e teia vem de teos, Deus, não é? Então, o título do livro é assim, Filoteia, ou Introdução à Vida Devota, à Vida Piedosa. E filoteia significa isso, piedoso, devoto, amigo de Deus, íntimo de Deus. É um livrinho assim pequeno, não é que valeria a pena a gente ler. A gente iria ganhar muito lendo esse livro. E o que é, Padre Sérgio, em resumo, não é? Em resumo, a Filoteia trata de quê? Esse livrinho de São Francisco de Sales, não é? O amigo de Deus, o piedoso, o devoto. Em resumo, eu coloquei aqui, este livro fala de uma alma, de uma pessoa, de uma alma, de um crente, de um fiel. Fala de uma alma desejosa de buscar e de servir a Deus. Uma alma desejosa de progredir na prática das virtudes e, consequentemente, de progredir no amor a Deus. Então, é um livrinho espiritual, todinho dentro da doutrina da igreja, aprovadíssimo pela igreja, que nos ajuda a que progridamos no amor a Deus e na prática das virtudes. Vejam, nós nunca podemos nos contentar, não com aquilo que já experimentamos e sabemos da fé. A fé é sempre inesgotável. Devemos progredir na vida espiritual. Devemos progredir. Devemos crescer na vida espiritual. Não é? Ontem um conhecido meu tinha sofrido há poucos dias um infarto e teve que ir às pressas ao hospital, teve que fazer aqueles exames todos que agora eu não me recordo os nomes, não é? Mas teve que fazer aqueles exames todos, não sei se para desentupir veia, não sei como é que chama, mas
teve que fazer vários exames, não é? E é curioso como nós vivemos a fé, não é que esteja errada, mas vivemos somente por um lado, e não no conjunto, e não nos damos conta disso. Então vejam, não é? Ele foi para o hospital, não é? Todo mundo começou a rezar, evidentemente, então, rezar mais, não é? Então ele saiu do hospital, e todo mundo colocando mensagens tipo, maravilha, que bênção, glória a Deus, ou aquela frasezinha hoje que todo mundo repete, Deus é bom o tempo todo, não sei o que, não sei o que. Mas a ideia de que dá, a ideia de que passa, é que a graça só deve ser dada, ou Deus só é bom, porque a pessoa saiu do hospital. Vocês estão entendendo a minha reflexão? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É claro que devemos dar graças a Deus, mas São Paulo diz o quê? O que é que a palavra, São Paulo diz? Dai graças a Deus em todas as circunstâncias. É assim que ele diz. Não é? Como é que o Salmo 34 diz? O meu louvor, o teu louvor estará sempre em minha boca. Diz o Salmo 34. Vocês estão entendendo? Veja, isso aqui, é claro que a gente precisa progredir na fé, porque a nossa fé ainda está muito ligada a consolos terrenos. O que é consolo terreno, Padre Sérgio? Por exemplo, isso é um consolo terreno. A pessoa passou mal, foi para o hospital, fez exames delicados, aí voltou e a gente louva a Deus. Mas devia louvar também antes. Estão entendendo? Devia pedir também a graça, claro, temos que pedir, nosso Senhor também nos ensina isso, pedir. Nós nos ensina a pedir, não é? Procurar e bater, ele também nos ensina isso. Mas não podemos ficar somente com isso, porque isso está dentro do consolo do quê, Padre Sérgio? Do consolo terreno, do consolo humano, do consolo material. Por que é que essa peste, e com razão, evidentemente, não é claro, ninguém aqui é tolo, ninguém aqui é bobo, por que é que essa peste causa todo esse terror em nós? É porque nós perdemos, falando para nós que cremos, nós perdemos o horizonte da vida verdadeira, que é a vida eterna. Então, nós temos um apego a esta vida e às coisas desta vida. Sejamos claros e entendamos, não é que eu vou descuidar, não é isso não. Estou falando uma coisa muito mais do que elevada. Mas o medo também tem muito a ver, porque nós estamos apegados a este mundo e às coisas deste mundo. Então por isso tememos, porque nós somos, sob muitos aspectos, mundanos. Aqui no sentido negativo, pagãos, que, sob muitos aspectos, a nossa fé é mais consolo terreno e humano do que uma fé viva, profunda, madura em Nosso Senhor. Por isso, esse apego às coisas do mundo, por isso, essa busca das consolações puramente humanas. É curioso que esse tipo de pregação está entrando na igreja, não é? Está entrando na igreja. Só que o que Nosso Senhor nos diz, a gente vai ler daqui a pouco esse texto, né, que nós estamos lendo, nosso Senhor está no cenáculo, né? Eu já expliquei a vocês que do capítulo 13 ao capítulo 17 do Evangelho de São João, ele está na ceia, na Eucaristia com seus discípulos, não é? Ele está na mesa eucarística, ele está na missa, podemos dizer assim. Ele está na missa, e uma missa, por sinal, muito longa, não é? Celebrando a Eucaristia e pregando celebrando e pregando para os discípulos. Do 13 ao 17, quando nós vamos ouvir nos próximos dias, ele dizer assim: no mundo tereis tribulações. A gente vai escutar ele dizer daqui a pouquinho na liturgia.
Então, o que nos aguarda desse mundo não é consolo, é tribulação. Mas nosso Senhor diz o quê? O que o Senhor pede a nós? Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Vós sois os ramos, e eu sou o quê? A videira. Estejam ligados a mim. Mas Ele não nos engana. O que Ele promete para nós é tribulação. Eita, como é difícil para muitos católicos entender o que é doutrina católica. Isso é doutrina católica. Aliás, finíssima, puríssima. Não é? Esse tipo de pregação, eu digo isso com muita humildade, gente. 3, 4, 5 padres irão falar para vocês. Porque nosso discurso hoje é o quê? Mundano. Pagão. Nossa pregação é mundana, é pagã, para agradar o mundo. E aí a gente agrada o mundo e desagrada a Deus. Não é? Então nós não podemos ficar no mesmo lugar na vida espiritual. Temos que progredir. Todos nós. Vejam, a graça é essa. Veja, se eu estou nessa missa hoje, eu tenho que pedir ao Nosso Senhor a graça de ser melhor do que ontem, na vida espiritual. Amanhã, eu já tenho que pedir ao Nosso Senhor de crescer ainda o quê? E assim eu vou progredindo. Progredindo na vida espiritual. Eu pessoalmente, hoje, eu não preciso da parte de Deus, não é? Mais de nenhum consolo, de nenhuma prova de amor. Não preciso. Rezo por muita gente, peço a cura de muita gente, não é? Mas, hoje, para mim pessoalmente, eu só peço a Nosso Senhor a graça, já falei isso aqui a vocês, não é? Só peço a Nosso Senhor a graça de não perder jamais a fé nele e na igreja. É a minha oração. A minha oração de súplica é essa. Minha oração de súplica é essa. Pedir ao Senhor a graça de não perder a fé dele, perder a fé na igreja, não é? E peço graças também para viver dentro dele e dentro da igreja. Não é? Porque já compreendi que nós temos a Eucaristia, não é? E todas as graças da igreja, todas as graças estão na Eucaristia. Ponto. E se eu viver a Eucaristia de maneira piedosa, de maneira profunda, verdadeira, não me faltará absolutamente nenhuma graça. Nenhuma graça. Mas muitos ainda não chegaram a esse progresso espiritual. Muitos ainda precisam dos consolos. Mas tem que progredir. Tem que progredir. Não é? Mas o triste é que nós estamos regredindo e não progredindo. Não é? Estamos regredindo e não progredindo na vida espiritual. Não é? E aí, São Francisco de Sales, ele nos diz quais são os meios para progredir no amor a Deus e nas práticas das virtudes, para ter um amor mais perfeito para com Deus, uma caridade mais perfeita para com Deus. E evidentemente, não é? Se eu progrido no amor a Deus, na prática das virtudes, não é? Esse progresso vai me santificando, vai me aperfeiçoando em Deus mesmo. Então, nesse livro Filoteia, São Francisco de Sales ensina que para combater as tentações aqui é tudo que se opõe a Deus. Ele chama as tentações também de guerra. Está lá no livro, ele chama de guerra. Então ele diz assim: para combater, para travar essa guerra contra as tentações, não é? Ele diz que o caminho ou os caminhos são a oração, é claro, e aquilo que eu sempre tenho chamado a atenção aqui, e sobretudo os sacramentos.
Como é que eu vou combater, Padre Sérgio, as tentações, o que se opõe a Deus? Rezando e vivendo uma vida sacramental. O livro é dividido em 5 partes. Na parte 4, no número 1 do livro, não é? Podemos dizer, no capítulo 4, no número 1, tem uma frasezinha dele que eu trouxe aqui, que eu gosto muito. Ele disse que o mundo, olha aí, citando aqui São João, o mundo aqui, repito, tudo que se opõe a Deus, o mundo sempre nos fará guerra. Esse mundo que se opõe a Deus, sempre nos fará guerra. Que guerra, Padre Sérgio? A guerra para nos tirar de Deus, para nos tirar de Nosso Senhor, para nos tirar da igreja, para nos tirar das virtudes, para nos tirar de tudo aquilo que nos leva a Nosso Senhor, que nos leva à igreja. Então ele diz que o mundo sempre nos fará guerra. Aí ele diz assim: e como é que nós vamos vencer o mundo que sempre nos faz guerra? Ele diz assim: não tem outra atitude. Se o mundo nos faz guerra, nós também temos que fazer guerra contra o mundo. Nós temos que fazer guerra com o mundo. Tem uma citação do profeta Isaías, de Jeremias, no capítulo 20, que é belíssima, não é? Onde Jeremias, referindo-se a Deus, chama Deus de Goel. Goel, a tradução em portuguesa, não é, que está lá, no português, todas as traduções, fala guerreiro, mas a palavra hebraica é Goel, que pode ser traduzida, evidentemente, por guerreiro. Aí o profeta diz assim, Jeremias, capítulo 20, mas o Senhor esteve ao meu lado como um forte guerreiro. Então, se o mundo que se opõe a Deus sempre nos faz guerra, para nos tirar de Deus, para nos tirar de Nosso Senhor, para nos tirar da igreja, como é que eu vou responder ao mundo? Eu vou responder ao mundo cruzando os braços? E vou responder ao mundo dizendo: não, é assim mesmo, tudo bem, com essa moleza? É por isso que cristianismo, eu falei outro dia aqui, algumas pessoas não gostaram, cristianismo não é para gente mole, não. Cristianismo não tem a ver com moleza. Não é? Nosso Senhor diz o que no Evangelho, que muita gente não entende? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer o quê? A espada. Eu vim trazer o quê? O fogo. Ele diz assim: e como eu queria que já tivesse o quê? Aceso. Olha, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Eu vim trazer o fogo. Não é para gente mole. Não é, vou dizer, não é para gente frouxa. Então, o Senhor está ao meu lado como um forte guerreiro. São Francisco de Sales diz que para vencer o mundo que se opõe a Deus e me faz guerra, eu tenho que responder ao mundo igualmente com guerra, com espada, com fogo. Mas essa guerra, essa espada, esse fogo, não é uma arma. Mas ele diz o quê? É o livro dele, é a amizade com quem? Com Deus. Belíssimo. Eu falo essas coisas aqui, eu já disse a vocês, que eu falo essas coisas e olho para a minha vida, eu sinto muita vergonha da minha vida. Eu sinto muita vergonha da minha vida, eu sinto muita vergonha da minha fé. Mas eu peço perdão ao Nosso Senhor e peço graças a Ele. Porque isso é tão simples e nós complicamos tanto. Eu venho à igreja para quê, Padre Sérgio? Eu venho à igreja para quê? É para experimentar essa espada, esse fogo. Eu vim à igreja para me preparar para a guerra. E como é que eu me preparo para a guerra? Que espada é essa? Que fogo é esse? São Francisco de Sales diz: filoteia, piedade, devoção, intimidade, amizade com quem? Com Deus. Como nós precisamos entender isso? Tudo na igreja em vista disso, dessa filoteia, dessa amizade com Deus. É aquilo que nosso Senhor dizia nesses dias: permanecei em mim. Vós sois os ramos e eu sou o quê? A videira. Todo ramo
ligado a mim, Ele o poda para que produza fruto e produza mais ainda. Olha aí, para que progrida, cresça. Que belo! Que belo! Não queremos outra coisa não, meus irmãos. Às vezes, na própria igreja, né, porque a igreja também tem uma certa estrutura humana, não é? Porque tem que ter também uma estrutura humana e de organização. Nós estamos preocupados com isso, preocupados com aquilo, mas a preocupação é esta, tudo é em vista disso. Dessa guerra, dessa espada, desse fogo, que não é arma, mas é o quê? A piedade, a devoção, a afeição a Nosso Senhor, o amor a Ele. Então, como é que nós vencemos, Padre Sérgio? Não é? A guerra que esse mundo, não é, sob muitos aspectos, oposto a Deus, trava contra a igreja. Os santos respondem, São Francisco responde, Francisco de Sales. Nós respondemos também igualmente com guerra, ou seja, crescendo, progredindo na amizade com Deus, numa vida piedosa, numa vida de amor a Deus. Eu vou rezar mais, não é? Eu vou aprender mais com os santos. Hoje é sábado, dia que a igreja lembra da Nossa Senhora. Eu vou aprender mais com a Virgem Maria. Eu vou conhecer mais a doutrina católica. Não é porque o conhecimento também o quê? Liberta. O Senhor diz isso, João 8. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. João 8,32. Eu vou ter uma vida de mais amor a Deus. Eu vou buscar mais a confissão. Eu vou participar da missa com mais atenção, com mais amor. E a amizade com Deus vai o quê? Assim, progredindo. Vai progredindo e eu vou, como diz o Salmo, não é? Por exemplo, o Salmo 70, não é? O Senhor é o meu escudo, não é? O Senhor é a minha rocha, foi Ele para mim neste dia libertação. E à medida que eu vou progredindo nessa amizade, vai se criando um escudo, não é? Deus vai se tornando cada vez mais um escudo, onde aquilo que neste mundo se opõe a Deus, vai o que, Padre Sérgio? Quando me encontra progredindo na amizade com Deus, não é? O que é desse mundo que se opõe a Deus, quando se lança contra mim, e aí usar uma palavra da renovação carismática, cai por terra. Por que cai por terra? Porque eu estou progredindo na amizade com Deus, no amor a Deus, na afeição a nosso Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, no sentido mais belo da palavra, não é? Guerreemos contra este mundo. Guerreemos contra este mundo. Tomemos a espada que nosso Senhor veio trazer. Coloquemos fogo neste mundo. Vocês entenderam? Tomemos a espada que nosso Senhor veio trazer. Travemos batalhas contra este mundo. Coloquemos fogo neste mundo. Mas esse fogo, essa espada, essa guerra, que é fruto da amizade com nosso Senhor, que é fruto da piedade, que é fruto da devoção, que é fruto do progresso na vida espiritual, que é fruto de se dedicar mais à oração, de conhecer mais a fé, de aprender mais com os santos, com Nossa Senhora, e sobretudo como ensina a igreja, como ensina São Francisco de Sales, através de uma vida sacramental. Peçamos ao Nosso Senhor, nesta missa, que Ele nos dê graças e mais graças para crescermos na amizade com Nosso Senhor e para
combatermos tudo que em nós e fora de nós se opõe a Ele, com piedade, amor a Ele e devoção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.